Olá, hoje a gente continua com a nossa segunda aula de Bayesiana e enquanto que na aula passada, na primeira aula, né, a gente começou a falar sobre o básico da inferência Bayesiana, então a gente viu que a inferência Bayesiana tem muito a ver com a gente começar com uma determinada incerteza, uma determinada opinião sobre alguns eventos e daí por meio de dados e fatos a gente atualiza a nossa incerteza sobre esses eventos. A gente viu que a probabilidade é a maneira como a gente quantifica a nossa incerteza sobre eventos. E tá bom, isso nos deu uma ideia básica do que é inferência bayesiana, mas na aula de hoje a gente vai voltar e discutir um pouco dos fundamentos por trás dessa construção. Então, especificamente, como nem está escrito aí, a gente vai discutir o que é probabilidade. Em outras palavras, por que a probabilidade que a gente viu nos cursos anteriores, ela serve para descrever a nossa incerteza sobre certos eventos. E a gente vai discutir isso a fundo nessa aula. Mas antes disso, vale a pena a gente fazer uma pequena revisão da aula anterior. Então, na aula anterior, a gente viu, entre várias coisas, a gente viu o modelo bayesiano, né? A gente viu que a gente tem dois tipos de variáveis aleatórias, em geral, no modelo bayesiano. A gente vai ter nosso x, que são os dados, né? E pode ser um vetor de variáveis aleatórias, o x. A gente vai ter θ, que são os nossos parâmetros. E a principal diferença deles é que, em geral, a gente observa os dados e com base nos dados a gente vai ter um aprendizado, né? A gente vai mudar a nossa incerteza, a nossa opinião sobre os eventos. E os parâmetros do θ são variáveis aleatórias que a gente não observa. Então a gente tem que fazer um aprendizado indireto sobre elas. Observando o x, a gente aprende alguma coisa sobre o θ. E a gente viu que no modelo bayesiano, tanto x quanto θ são variáveis aleatórias. Então, em geral, a gente vai ter uma densidade conjunta sobre o x e sobre o θ. E por comodidade, a gente pode decompor essa densidade conjunta em dois pedaços. Por exemplo, a gente pode escrever f de θ, a distribuição marginal do θ, que a gente chama de distribuição a priori, é a incerteza que a gente tem sobre o θ antes de observar os dados. E a gente também tem o f de x dado θ. Então, qual seria a distribuição dos dados caso a gente conhecesse o θ? Que muitas vezes é chamado distribuição condicional dos dados ou a verossimilhança. Né? Legal. Então, esses eram os elementos do modelo estatístico. E a gente viu que muitas vezes a gente vai estar interessado em calcular f de θ dado x, né? A nossa incerteza sobre θ depois que a gente observou um dado valor por x. E se a gente sabe a priori a verossimilhança, a gente obtém essa posteriori aqui por meio do teorema de Bayes. Então a gente vai escrever que isso aqui é f de θ sobre f de x dado θ sobre a integral no espaço paramétrico de f de θ, f de x dado θ, dθ. E essa integral a gente já viu várias vezes em probabilidade 1, probabilidade 2, inferência, que se a nossa variável θ ela é contínua, daí isso é realmente uma integral usual, a integral de Riemann, né, que vocês viram em vários cursos, em cálculo. E se θ for uma variável discreta, essa integral, na verdade, ela significa uma somatório. Né? Então, vai ter alguns exercícios que a gente vai fazer que vai ser importante vocês manterem isso em mente. E eu posso descrever rapidamente um exemplo que a gente poderia ter aqui. Né? Vamos dizer que a gente tem o x, ele pode ser cara ou coroa. Então a gente observa o x e vamos dizer que o θ a gente acredita que tem três possíveis valores que pode ser a probabilidade de sair cara. Pode ser 0,25, pode ser meio ou pode ser 0,75. E vamos dizer então que aqui a gente vai escrever a distribuição, então aqui a gente tem o θ, né? E aqui a gente tem o x. E a gente pode escrever a distribuição conjunta. Então,
a probabilidade, vamos dizer que 0,25 meio e 0,75 são a probabilidade da gente observar coroa, né, o T. Então, e a probabilidade a priori de assumir qualquer um desses valores é 1/3. Então a gente pode colocar a probabilidade de ser 0,25 é 1/3, e dado que o θ assume o valor 0,25, a probabilidade de ser coroa é 0,25. E daí aqui a gente tem 1/3 vezes 0,75, 1/3 vezes meio, 1/3 vezes meio, 1/3 vezes 0,25 e 1/3 vezes 0,75. Aqui eu estou especificando uma distribuição conjunta sobre o θ e o x. É só um exemplo que a gente vai desenvolver para relembrar como fazer a posteriori quando um exemplo discreto como esse. Uma coisa que a gente poderia ter escrito é que a probabilidade de θ igual a 0,25 é igual à probabilidade de θ igual a 0,5, que é igual à probabilidade de θ igual a 0,75, que é igual a 1/3. A gente poderia escrever que a probabilidade de x é igual a t, dado que θ é igual a i, é igual a i. Então, uma maneira que eu especifiquei a distribuição conjunta foi por meio dessa tabela aqui. Uma maneira alternativa que escreve exatamente a mesma coisa é por meio dessas equações. E a gente pode escolher aquilo que a gente achar melhor para descrever. Tá bom. Daí eu posso perguntar, a gente poderia perguntar qual é a probabilidade de θ é igual a algum valor. Vamos dizer que θ é igual a 0,25, dado que x é igual a t. A gente poderia ter essa pergunta, né? Deixa eu apagar isso aqui. Essa probabilidade, para calcular essa probabilidade, a gente vai fazer o teorema de Bayes, né? Então vai ser a probabilidade de θ igual a 0,25 vezes a probabilidade de x é igual a t, dado que θ é igual a 0,25. E daí sobre o denominador, né, que a gente viu que nesse caso o θ assume 3 valores. Então vai ser uma somatória para θ é igual a 0,25, 0,5 ou 0,65, né? Da probabilidade de θ igual a i vezes a probabilidade de x é igual a t, dado que θ é igual a i. E dessa somatória a gente pode desenvolver, né? É simplesmente a somatória da expressão probabilidade de θ igual a i vezes a probabilidade de x igual a t, dado que θ é igual a i, para todos os possíveis valores de θ. Então vai ser a probabilidade de θ igual a 0,25 vezes a probabilidade de x é igual a t, dado que θ é igual a 0,25, mais a probabilidade de θ igual a meio, vezes a probabilidade de x é igual a t, dado que θ é igual a meio, mais a probabilidade de θ igual a 0,75, vezes a probabilidade de x é igual a t, dado que θ é igual a 0,75. E dá para fazer essa conta aqui. Basicamente, ela só envolve somar ali as expressões que a gente tinha ali em cima, né? Uma outra maneira que poderia ser feito é observar que no teorema de Bayes a gente tem também ele é simplesmente um uso da lei da probabilidade total. Então a gente teria aqui dividido pela probabilidade de x é igual a t, né? A probabilidade de x igual a t é simplesmente a soma desses 3 valores aqui, que é justamente aquilo que estava aparecendo na expressão que eu escrevi anteriormente. Então, se a gente quiser fazer mais rápido a conta, isso aqui vai dar 1/3 vezes 0,25 sobre 1/3 vezes 0,25 mais meio mais 0,75, que vai dar 1/3 vezes 1,5.
que vai dar 25 sobre 150. E daí a gente poderia simplificar se nos interessasse, né? Dá 5 sobre 30, então 1/6. E daí vocês poderiam calcular qual é a probabilidade do θ igual a meio e qual é a probabilidade do θ igual a 0,75, dado que x é igual a t. Mas a ideia principal disso era ver esse modelo discreto e ver como fazer as contas. Legal. Então, com isso, a gente fez uma revisão daquilo que a gente desenvolveu na aula passada. E no próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre o que é probabilidade de um ponto de vista de fundamentos, que significa basicamente discutir por que os axiomas da probabilidade que a gente viu no curso de probabilidade 1, probabilidade 2, fundamento de probabilidade, porque esses axiomas da probabilidade eles são úteis para descrever a nossa incerteza sobre o mundo. Então a gente vai começar a fazer isso no próximo vídeo.